jovens com sonhos a realizar, juntos navegam por todo esse mar, em busca do Ampli. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo do Ryan, do Runner, sobre o mundo dos jogos da Steam. Vamos dar uma olhada para ver quais pérolas existem no jogo na Steam para nós, né? Oh, Catiluna! Boa! Vamos ver ele fora do linkzinho. Bom, eu tenho quase certeza que você já teve algum tipo de contato com algum jogo da indústria de jogos indie, nem que de maneira muito pequena. Eu acho que desde que a indústria começou a fazer sucesso e começou a crescer como um todo mundo que se preze e que cresceu tendo experiências com jogos já pensou em alguma hora em, nossa, eu quero criar um jogo também. Então. Sim. Mas o problema é que isso aí é rapidinho quebrado por um negócio chamado realidade. Jogos são esforços gigantescos de dezenas ou talvez centenas de pessoas liderados por uma mente só durante anos pra poder entregar um produto que seja minimamente decente pras pessoas. Tipo, você pode fazer um jogo muito simples e tal. O que eu acho que O que eu acho que é uma boa ideia pra quem tá começando a fazer jogos? Eu já vou entrar nesse assunto. O que é uma boa ideia pra quem tá querendo começar a fazer jogos é o seguinte. Primeiro, faça projetos pequenos pra você se acostumando a criar jogos, você se acostumando com programação, com fase design, com essas coisas assim, faça projetos pequenos. Aí quando você tiver bonzinho, que você já pensar, cara, agora eu já consigo fazer um joguinho bom. Tá. Aí beleza, quando você chegar nesse ponto, você faz o quê? Faz um jogo simples. Você faz um joguinho muito simples. E nesse jogo simples você pensa, cara, tá, esse jogo aqui tá. A ideia tá simples e tal. Ah, mas eu posso adicionar isso aqui. Aí você vai lá adicionar isso aqui. Ah, mas eu também posso adicionar isso aqui. Aí você vai adicionando as coisas ali e o jogo vai crescendo e tal. Isso é uma coisa que aconteceu também no jogo do Chama Please, o Super Chicken Jumper. Que ele começou a fazer o jogo em 20 minutos, numa aula de programação que ele tava tendo, só pra ele ver se ele conseguia clonar o jogo do dinossaurinho do Google. Aí ele pensou, pô, vou adicionar isso aqui, vou adicionar isso aqui. Foi adicionando, e hoje tá um jogo gigantesco lá que ele lançou e tal. Mas aí que tá o negócio, você quer criar um jogo gigante. Ô, caramba. Se você quer criar um jogo grande e tal, fazer essas coisas, vai demorar muito, mas muito tempo pra você fazer, cara. Principalmente se você estiver sozinho, oh meu Deus do céu, hein? Principalmente se você estiver sozinho. Se você estiver sozinho, vai ser ainda maior. Que, tipo, se você. É tipo. É porque tem muita galera que começa a fazer jogos querendo. Nossa, eu quero. Eu gostei muito do GTA, eu gostei muito do Castlevania, eu quero fazer um jogo igual e tal. Aí você só. É muito provável que você desista de fazer se for só com essa mentalidade, sabe? É bom com a mentalidade de fazer uma coisa simples. É melhor você pensar que vai fazer uma coisa simples e acabar saindo uma coisa muito boa do que você pensar em fazer uma coisa muito boa e desistir porque não consegue fazer, sabe? E que pode também muito bem não agradar ninguém. Mas mesmo sem toda essa força e sem tudo isso que fazia jogos ser jogos, ainda assim era possível criar jogos. Era difícil, mas não impossível. Foi com essa motivação que as pessoas do alto dos seus porões, na casa dos seus pais, começaram a despejar toda a sua criatividade em criar experiências assim como a gente já via na mídia. Só que é claro que nem sempre foi desse jeito. Lançar jogos que eram feitos por uma pessoa só, ou às vezes até um grupo pequeno de pessoas, não é uma coisa tão fácil assim. Nunca existiram realmente espaço para essas pessoas poderem publicar os jogos dela e venderem esses jogos que não fossem, sei lá, algum site underground da internet. Só que isso tava pra mudar rapidamente, porque era nessa mesma época que tava pra ser lançado a Steam. Junto com ela, uma das maiores revoluções sobre como as pessoas conseguiam criar e publicar jogos sem ter que passar por toda essa burocracia e que impedia pessoas de criarem jogos. E chega até a ser meio cômico ou triste se você parar pra ver o quanto que essa liberdade que a Steam criou durante muito tempo é o que sujou o nome não só da própria Steam, como dos jogos indie durante muito tempo. Porque é claro, tanta liberdade ia vir com preço uma hora. Mas antes do nosso vídeo começar, eu queria anunciar o nosso patrocinador para esse vídeo de hoje. Se você tá procurando uma forma de conseguir uma renda extra pelo seu celular ou telefone sem sair de casa, eu lhes apresento a Binomo. A Binomo é uma plataforma de negociação. Ah, é complicado, hein? Só use a Binomo se você souber o que você tá fazendo, tá? Não... É...
Foi mal, Juan. Muito antes de você poder dar, sei lá, alguns cliques e pegar um jogo novo na sua biblioteca virtual que é 100% segura, as pessoas tinham o costume de comprar CDs ou qualquer outro tipo de mídia física que também servia como um lugar pra você guardar uma mídia de qualquer coisa. Eu sei, bem antiquado, né? Mas a parada é que mídia digital em 2003, também conhecido como o ano que eu nasci, não era uma parada muito famosa nem muito bem vista e, no geral... Luiz? Nem ferrando, tu tem 18 anos. Jogar no computador também não. Consoles de mesa, consoles que eram feitos para ser colocado em uma bancada, era o que era sinônimo de você poder jogar alguma coisa. Enquanto isso, computadores eram muito mais vistos como equipamento de escritório e equipamento que você usa para trabalhar e não para se divertir, mesmo que todo jogo meio que fosse feito dentro de um computador. Mas isso mudou com a chegada da Steam. A Steam, a plataforma de jogos mais famosa de todas, tem um peso muito grande em como eles conseguiram mudar a indústria de jogos pra sempre, eu acho. Mas nem sempre foi assim, até porque tudo começou com Half-Life. Em 2003, quando a Steam lançou pela primeira vez, ela basicamente servia para oferecer updates pros jogos da Valve, updates para jogos que foram feitos pela própria empresa e não com uma loja virtual que todo mundo conhece. Mas se você pensa bem nessa ideia e na quantidade de jogos que a Valve tem, você pensa que talvez não tenha sido uma boa ideia e não tenha dado muito certo, né? Quem queria comprar uma cópia para computador de um jogo tão desconhecido por uma plataforma tão desconhecida quanto Half-Life e PC na época? É, bem desconhecido. Mas mesmo que fosse uma plataforma só para jogos da Valve na época, isso acabou mudando bem rapidamente quando eles pararam para pensar que talvez seja mais promissor eles não só venderem produtos dele e sim transformar aquele site de updates em uma loja virtual. A Steam nem sequer era um aplicativo à parte de uma loja quando começou. Um dos grandes problemas do porquê as pessoas não colocavam seus jogos no computador ou nunca fizeram nada a respeito pro computador era porque era uma plataforma muito difícil de você se controlar o que era pirateável e o que não era. E é exatamente por causa disso que o mercado de jogos no computador quase que morreu tem uma época, mas isso não aconteceu porque a Steam resolveu isso. Agora que a Steam era uma loja de jogos, todos os jogos que estavam dentro da Steam tinham sua proteção e tornavam eles mais difíceis de serem pirateados, o que fazia consecutivamente as pessoas comprarem isso. Mas fora todo esse novo mercado, a desenvolvedora da Steam, o grupo que fez ela, tinha sacado uma parada que ninguém tinha sacado na época, mas que ia ser muito importante. Fora as empresas multimilionárias que faziam jogos, ainda assim existiam grupos muito pequenos de pessoas que também tinham suas ideias de jogos e também conseguiam fazer elas. Mas essas pessoas não tinham o espaço que elas deveriam ter e nem conseguiam publicar seus jogos que não fossem fóruns. E foi com esse pensamento que a Steam decidiu abrir um espaço para essas pessoas conseguirem publicar os jogos dela. E tudo começou com uma ideia. Deixe que as pessoas que consomem os jogos decidirem quais jogos deveriam ou não entrar. Como você não poderia simplesmente deixar qualquer coisa entrar, poderia ser até perigoso para as pessoas que comprassem os jogos, eles decidiram uma coisa. Decidiram criar um sistema onde as próprias pessoas que usassem Steam conseguissem votar se jogos de qualquer pessoa que colocasse lá poderiam ou não entrar nela. E se tivesse realmente muitos votos naquilo, esse jogo entrava e era oficialmente colocado na loja da Steam. E realmente deu muito certo. Deu tão certo que só depois de alguns anos de toda essa indústria de jogos digitais ter começado, a Steam já tinha mais de 75% da posse de mercado de todo o jogo digital que era colocado e consequentemente fez todas as outras mídias adotarem essa ideia. Eles encontraram uma mina de ouro em um lugar que ninguém viu. E ao mesmo tempo eles tinham uma sacada que era muito genial. Como ninguém nunca nem sequer tinha dado ouvidos pro computador e pros jogos de computador, todo jogo que era lançado exclusivamente no computador, seja um jogo indie ou de uma empresa muito famosa, era automaticamente exclusivo da Steam, porque de loja digital só existiam eles. Um exclusivo que às vezes era muito bom e era muito único, mas que era muito excluído por empresas gigantescas que não tinham nem vontade de sequer olhar pro potencial das pessoas de criarem jogos, e sim só das empresas. Essa ideia começou a mudar depois quando eles perceberam que talvez eles se ferraram um pouco de não ter entrado nesse barco, já que, por exemplo, o maior jogo do mundo e o mais famoso jogo do mundo era feito por uma pessoa só dentro do quarto dela em uma engine ultrapassada. Só que tá, eu já falei bastante sobre como essa indústria de jogos era uma coisa incrível, que era muito deixado de lado para as grandes corporações, mas toda essa ideia da Steam de incluir jogos indies na plataforma delas não foi também só rosas para ela. Eu tenho certeza que, como qualquer usuário da internet ou de jogos de computador, você já deve ter notado que a Steam nunca foi uma plataforma onde só obras de arte existiam lá. Tem muita coisa ruim, né? É muito normal você estar andando na Steam procurando qualquer jogo que seja se deparar com uma aberração muito mal feita e muito cara que vale muito mais do que deveria valer. E isso aqui é mais comum do que você deve imaginar. Acontece que isso é meio que culpa do próprio modelo. O motivo do porquê existe tanto jogo indie na Steam é porque a Steam começou com um sistema chamado Steam Greenlight. Essa parada é o que dava na mão das próprias pessoas o poder de escolher quais jogos entravam na Steam e quais jogos não entravam. E com isso, sempre que um jogo meio duvidoso aparecesse lá, ele era automaticamente votado pra fora pra não poder entrar na Steam e não ficar poluindo a loja do jogo. Né? Não. A Steam tem muito jogo ruim. E quando digo isso, não é meio que na maldade, não. Eu quero dizer que existem literalmente dezenas, se não centenas de jogos na Steam que são propositalmente feitos pra ser ruins e que na verdade existe todo um mercado em cima desses jogos que são feitos pra serem ruins. Mas sim, tipo, se você de vez em quando
Aliás, de vez em quando não, faz tempo que eu não faço isso. Mas, tipo, antes eu ficava de vez em quando entrando na Steam, eu ia na loja lá e botava grátis, jogos grátis, né, e tal, free to play. Cara, só tinha jogo terrível, cara. Muito difícil ter um jogo bom mesmo lá, sabe? Assim, eu ficava olhando, caraca, jogo ruim, papapá. Aí chegava num ponto que eu passava de um jogo muito bom porque só tinha jogo ruim em volta, sabe? Isso é muito chato pras empresas. Mas o grande problema é que tem tanto que a Steam Greenlight virou uma piada. Dá poder pro público de poder votar qual jogo entra e qual jogo não entra na Steam. É uma parada até que legal. Mas quando essas pessoas também têm o grande poder de poder aceitar um jogo que é duvidoso pra poder entrar na Steam, é quando as coisas começam a sair do controle. Não demorou muito pra jogos que são feitos em forma de piada ou jogos que são ruins mesmo entrarem na Steam e essa prática começar a ficar cada vez mais comum. Principalmente com a popularização de youtubers fazendo vídeo de jogo ruim de uma forma engraçada, isso cresceu ainda mais, as pessoas começaram a aceitar qualquer tipo de coisa ruim que aparecesse na Steam Greenlight pela pura e simples motivação de piada. Jogos propositalmente ruins começaram a aparecer, jogos que não são propositalmente ruins, mas são ruins começaram a aparecer, jogos mal feitos pra surfar no hype de alguma coisa que esteja acontecendo no momento começaram a aparecer. E sim, é claro, os jogos de hentai. Nesse ponto a Steam perdeu completamente o controle do que entrava e o que saía da própria plataforma, e aquela liberdade de pessoas de poder publicar jogos sem precisar de uma empresa gigante nas costas virou uma montanha de jogo mal feito de propósito, muitas das vezes sendo feitas de coisas gratuitas, às vezes de uma forma muito preguiçosa de propósito para algum youtuber gravar e o jogo dela ficar famoso. Um dos exemplos mais famosos disso é o clássico Mineirinho, que virou quase que uma piada nacional da internet, como um exemplo de um jogo falho, ruim, com um desenvolvedor mais duvidoso do que isso ainda. Mas ao mesmo tempo, por tanta gente gravar e ele ter ficado tão famoso, o jogo vendeu muito como uma piada e o desenvolvedor do jogo ficou até famoso, você quer saber? De alguma forma, criar jogos ruins se tornou uma fama boa pra esse cara, entre muitas aspas, porque assim que um dos jogos dele ficou muito famoso, as pessoas começaram a gravar todos os jogos que ele já tinha lançado, num ponto onde ele entendeu que se ele fizesse jogos ruins de propósito, as pessoas iriam comprar pra fazer vídeos como uma piada, porque tinha dado certo na internet. Mas agora que vem a pergunta, quem em sã consciência gastaria dinheiro com um jogo ruim pela pura piada? E pior ainda, quem é que tem a sanidade mental de jogar esses jogos que são tão ruins? Você não faz a mínima ideia. Eu acho que virou uma própria piada entre a comunidade da Steam você pegar um jogo ruim, um jogo de hentai e dar de presente pra um amigo seu. Eu pelo menos espero. Porque assim que ele recebe esse presente, e se ele aceita esse presente, ele simplesmente cometeu o pior erro da vida dele. Porque esse tipo de jogo não dá pra você tirar da biblioteca, ele vai ficar lá pra sempre, e as pessoas que olharem sua biblioteca da Steam vão conseguir ver que você tem um monte de jogo de hentai, e elas vão te achar uma pessoa desprezível. E eu queria estar sendo irônico aqui, mas na verdade não, é exatamente só pra isso que esses jogos servem. É um monte de piadas prontas pra serem compradas e são feitas pra dar de presente pra um amigo seu. E por mais que essa parada seja meio engraçada de você ver, é meio merda que o berço de tanto jogo incrível, de tanto jogo indie, o projeto que deu tanto espaço pra jogos nesse nível, tenha se tornado esse mar de merda mal feito e ruim que tem o único intuito de pegar uma grana fácil de você. A Steam Greenlight tinha chegado num ponto tão crítico de piada que ela era, que eles simplesmente desistiram e apagaram esse projeto uns anos atrás e substituíram por um chamado Steam Direct, que a grande diferença dele é que, bom, agora não tem restrição nenhuma. Com a Steam Direct, tudo que você precisava fazer era upar seu jogo pra plataforma, pagar uma taxa pra que ele possa ser publicado e assim ele entra pra loja. O que eu não preciso dizer pra você aqui que só piorou a situação de jogo ruim na Steam e isso só aumentou e vem aumentando há muito tempo. Esse problema da Steam é uma coisa que eles têm uma pura noção. Isso é até pior também porque a taxa que nem mostrou ali tá o que? Uns R$390, peraí. $100, é. Aí, o problema disso é o quê? Um cara consegue juntar um dinheiro e lança um jogo, sei lá, um jogo de hentai pra poder ganhar uma grana. O cara ganha muito dinheiro com isso e tal, porque por causa da galera, vou comprar pra dar pro meu amigo aqui, pá, negocinho. Aí, o cara ganha muito dinheiro com isso, o cara cria mais um jogo bosta desse e ele já tem o dinheiro pra pagar e postar outro, sabe? Esse é o problema que tá tendo. E por causa dessa ideia de você, vou comprar um jogo de hentai aqui pra dar pro meu amigo, o pessoal não denuncia tanto a ponto do troço cair, sabe? O pessoal fica meio que incentivando isso sem querer. E que eles sabem que é um problema, só que nesse ponto não tem muito o que fazer, não tem como você segurar esse tipo de coisa, não tem como você fiscalizar isso sem gastar muito dinheiro no processo. Mas aquela coisa que, pelo menos por propósito dela, ela serviu. A Steam como um todo foi uma grande revolução no mundo dos jogos. Muitos jogos que são incríveis, que são obras-primas, só conseguiram fazer o sucesso que fizeram porque tinham um lugar pra eles publicarem, porque tinham uma plataforma que aceitava eles. Sim. Mesmo que hoje em dia ela esteja fundada em jogo de hentai, ela ainda assim é um bom lugar para as pessoas conseguirem publicar jogos que são paixões dela e que são obras da vida dela, porque no fim, isso é o que realmente importa nesse mar de jogo ruim.
Se você chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado por você ter assistido isso até aqui. Não ataca ninguém que eu citei nesse vídeo, principalmente os brasileiros. Esse vídeo é só pra divertir e compartilhar informação. Eu acho que eu te vejo outro dia. Até mais. Valeu. Realmente, cara, eu não cheguei a criar minha conta na época do Stream Greenlight, né? Aliás, se bem que... lá, tipo assim... Enfim, eu não usei o Stream Greenlight, sabe? Mas eu fiquei sabendo como é que... A ideia dele já é uma ideia um pouquinho difícil de se manter, porque você... Você dá o poder para as pessoas votarem nos jogos é uma coisa que funcionaria se a China fosse cheia de criança brincalhona e tal. Que fica, nossa, jogo de hentai aqui, eu vou votar que sim, entra sim. Fica um monte de gente votando. Sim, o troço entra e fica, E o Steam Direct só piorou as coisas mesmo. Enfim. É isso. Espero você ter gostado do vídeo. Deixa o like se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Ryan, que tá aqui do lado também. E falou.